Para aqueles que já me viram pregando aqui, vão ouvir de novo o que eu vou dizer. For those who had seen me preaching here are going to hear again about what I'm about to say. E para aqueles que é a primeira vez, vai se acostumando que se vocês me verem pregar, eu vou falar de novo. And for those who are here for the first time, get used to it, because if you're here once more, you're going to hear me saying that again. É muito difícil vir aqui na frente. It's really hard to be here. Se eu tivesse tocando, ia ser muito mais fácil, porque a bateria me esconde. If I was playing the drums, it will be easier, because I'll be hiding behind it. Mas para trazer a palavra de Deus para o povo de Deus é uma responsabilidade gigante. But to bring the word to the people of God is a great responsibility. E qualquer coisa que eu falar aqui que não agrade ao Senhor, eu sou responsável por isso. And anything that I may say here that doesn't please the Lord, I'm the one responsible for that. Eu sou responsável por qualquer sangue que se derramar se eu falar alguma bobeira aqui na frente. I am responsible for any bloodshed if I say something wrong here. Então, essa semana, não só essa semana, já faz algum tempo a gente vem se preparando muito, orando e estudando. So I've been studying and praying and the word. E Deus, ele tocou no meu coração, em especial sobre essa semana, por algo que eu não fiz. And God has touched my heart this week about something I haven't done. Eu vou começar primeiro com o meu testemunho e depois eu entro na palavra com vocês. So I'm going to start sharing my testimony with you, and then I'll start the word. Aproveitar que ninguém mais veio aqui na frente, eu já estou aqui, então que seja. Nobody else came here to give a testimony, so I'm here now. Eu vou ser bem breve, tá? And I'll be short. Tudo começou em uma oração que eu fiz há um tempo atrás no emprego que eu tinha. Everything started a while back when I was praying at this job that I had. Eu fui bem específico para Deus. Eu falei de filho, emprego e o que fazer aqui na Irlanda. Se eu devia ficar ou se eu devia voltar. And I was very specific to God. I talked to Him about job, children. E eu queria ouvir o Senhor. Eu queria saber o que Ele tinha para mim. Se era minha hora de ter filho, qual emprego eu ia ter e se eu devia ficar ou voltar. Job, children, and other things that I want to hear in Ireland, and I want God to show me what He wanted for me. E nisso eu falei para Deus o porquê que eu queria tudo isso. And then I told God why I wanted all those things. Claro que eu queria agradar ao Senhor. Of course, I wanted to please the Lord. E também eu queria vir para a igreja nos cultos de oração e nos que eu não podia vir. And I also wanted to be in church for the meetings and prayer meetings and attend all the services that I couldn't attend. E uma das mais importantes foi que eu queria cuidar do meu ministério, estudar mais e entender mais para poder exercer. And one of the things that I asked God about it was to take care of my ministry, that I could study more and I could grow more and I could serve. Uma semana depois dessa oração, minha esposa engravidou. A week after this prayer, my wife got pregnant. Acho que 2 semanas depois eu consegui um baita do emprego. 2 weeks later, I got this great job. E nesse emprego tinha a possibilidade muito grande de eu conseguir o visto. And in this job, there was a good possibility for me to get a visa. Desde o primeiro dia, eu falei com o chefe sobre a minha situação aqui, que se ele quisesse que eu continuasse trabalhando, eles deveriam aplicar o meu visto. Since the first day, I talked to my boss, and I told him all about my situation and the possibility for him to apply for a visa for me. And if he wanted me to stay here, he would have to apply for a work visa. E ele falou, ok, a gente está acostumado com isso. Inicialmente é um contrato de 3 meses por causa do projeto. And I was like, it's okay, we're used to it. Initially, it's a 3 months contract because of the project, and then. E dependendo de como tudo for, a gente aplica assim, sem problema algum. And depending on how it goes, we can apply for your visa. Com 1 mês e meio de contrato, eu voltei para ele para relembrar, porque o meu contrato acabaria e ele precisaria aplicar se quisesse ficar comigo, porque o meu visto estava para vencer. And I have worked like half of the 3 months, and I went to talk to him to see how things are going to go, if he was thinking to apply or not for the visa, because it was about to expire. Com 3 semanas para vencer o meu contrato e o meu visto, ele veio até mim e falou que a gerente do RH falaria comigo sobre o visto. And 3 weeks before the date that my visa was going to expire, he told me that our HR woman, human resource, would talk to me about it. Ok. Nesse intervalo todo, na verdade, do início até essa parte, So during this time, from the beginning,
Eu estudei bastante o que eu fazia na empresa. I was studying a lot what I was doing in the company. Graças a Deus eu fui muito bem no que eu fui colocado para fazer. Eles gostaram bastante. Thank God I did a good job, and they were pleased with my work. Só que tem um detalhe. There's one little detail. O que eu falei para Deus, em algum momento eu falhei. What I told God at some point, I did tell God. Eu falei para Deus que eu estudaria mais por causa do meu ministério. And I told him that I was going to study more for my ministry. E de fato eu continuei estudando, And in fact, I was studying, mas não foi mais. Eu só continuei o que eu estava. but it was not. I didn't study more. I was just keeping the way I was studying before. E aí chegou no término do contrato e eles não falaram que não era possível aplicar o meu visto. And when the time was done for my contract, they told me that they were not able to apply for my work visa. A proposta que a imigração pede é uma e a proposta que a empresa me fez é muito mais baixa. The job offer that the company offered me was low, very low, and the one that the immigration requires was higher than this. E eu não entendia o porquê. Tudo aconteceu de acordo com a minha oração. Até casa eu fui visitar e estava quase tudo confirmado, tudo certo. So I couldn't understand what was going on. I did everything according to the way I was praying, and I even went to visit a house. E daí um pastor amigo meu orou por mim. And then a pastor friend of mine prayed for me, E Deus falou com ele desse jeito: and God told him this: não se mete, porque ele precisa se reconciliar com uma autoridade. don't get involved, because he has to reconcile with what? Uma autoridade. With authority. E eu não sabia que autoridade era essa. Eu falei, poxa, mas que autoridade? Eu sou legal, eu não tenho problema com ninguém. And I had no idea what was the authority they were talking about. I'm a great guy. I deal well with authority. I have no problem with this. Eu falei, Deus, me lembra da minha oração, o que eu fiz, o que eu falei, e se eu errei, qual momento foi esse? And then I asked God to remind me what I had prayed for, and if I did something wrong, to show me. Isso foi numa quarta-feira, no culto de oração. And I was on a Wednesday, on a prayer meeting. Quando eu cheguei em casa, a minha ficha caiu. When I arrived home, I just got... Deus me lembrou, porque eu falei que eu estudaria mais e buscaria mais por causa dele, e não fiz. And God reminded me that I had told him that I would study more, and I haven't done that. De toda maneira, o nome de Deus seja glorificado nessa situação. May the name of the Lord be glorified in this situation, Porque até aqui me ajudou o Senhor. because the Lord has helped me to here. E se vai acontecer de eu receber uma proposta de visto ou não, Deus o sabe. And if it's going to happen for me to receive a proposal of a visa, God knows that. I don't know. Fica para minha lição e para você. And that's a lesson for me and for you. E até que foi dito no testemunho aqui. And that was also said Se on the você testimony here. Se você disser alguma coisa para Deus, falar alguma coisa para Ele, faça, cumpra. If you promise something, if you tell something to God, Não faça promessa de tolos. fulfill what you say. Deus não é menino. God is not a child. E eu não estou sendo castigado por isso. And I'm not being punished by this. Eu estou sendo ensinado para poder tratar as coisas de Deus com mais reverência. God is teaching me how to treat the things of the Lord with more reverence. Porque tudo isso que aconteceu comigo era algo que eu queria muito. Because all those things that happened to me were things that I really want. E Deus me deu. And God gave it to me. E agora a gente vai entrar na palavra. And now we're going to start the word. Eu vou falar sobre o que você quer muito ou o que você não quer muito. I'm going to talk about what you really want or something that you don't want. Eu vou pedir para abrir em Jonas, capítulo 1, versículo 3. And we're going to read in Jonah. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a tua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tartes.
E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pode deixar o versículo aí. Aqui vai dizer, para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. To go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Em outra versão, você vai ver que era para fugir do Senhor. In another version, you can say, it says it was to run away from the presence of the Lord. Claramente você vê aqui o que Jonas não queria fazer. And clearly here, you can see what Jonah didn't want to do. Jonas não queria ir até aquela cidade, até aquele lugar. He didn't want to go there to that place, Mesmo sabendo que foi Deus que mandou. even though he knew that God sent him there. No versículo 1, você vai ver que é uma ordem de Deus para ele. On the first verse, you can see that it was a command of God to him. Não sei se vocês já ouviram aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. I don't know if you have heard that. The one that gives the order is the one that can give the order, and the ones that obey are the ones that have That was a with tough their wise. one. That was a tough one, I know. Thank you for that. Mas quando você quer muito ou não quer muito alguma coisa, But when you really want something or you really don't want something, você até esquece quem te deu a ordem. you even forget who gave you the order. Que a minha vontade seja feita e pronto. May my will be done, and that's it. E eu não estou falando que você está desviado por isso ou que Deus odeia você por isso. Não tem nada a ver com isso. Você tem vontade, isso é normal. And I don't want to say that you're away from God because of that, or that's normal because you have your will, your wishes, your desires. O ponto que eu quero chegar com você é o que você é capaz de fazer quando você tem as suas vontades. What I want to talk to you about is what you're capable to do when you really want something. Quando aquilo que você gosta muito está bem na sua frente. When the thing that you really want is just in front of you. O que você é capaz de fazer? Você pode ser capaz de abrir mão de alguma coisa ou então fazer o possível e o impossível no lugar de Deus para alcançar o seu objetivo. What are you capable to do when the thing that you really want is just in front of you? You can do what is possible or even the impossible to get that. A história de Jonas vocês já conhecem. You know Jonah's history. Você vai ver, se eu não me engano, no capítulo 3, You vai can- ver praticamente a mesma palavra no início. You can see in chapter 3 the same word in the beginning. Não precisa abrir, é praticamente a mesma coisa. Deus falou de novo com Jonas. And it says, God talked to Jonah again. Dependendo de como você for, It depends on how you go or what you do. se você entender logo que a sua vontade não vale muito a pena, If you can quickly understand that what you want is not really worth it, pode ser que Deus fale de novo com você. God might talk to you again. E aí, mesmo assim, mesmo você não querendo, se você agradar a Deus, algo bom te acontece. And even if you don't want, if you please God, something good may happen. Eu trouxe alguns personagens. Jonas é só o primeiro. And I brought a few characters for you. Jonah is just the first. Eu vou falar com vocês também sobre Jacó. I'm gonna also talk to you about Jacob. Jacó, falando muito breve sobre a história dele, Talking to you briefly about Jacob's story. ele foi um homem que trabalhou 14 anos da vida dele por algo que ele queria. He was a man that worked 14 years for something that he really wanted. Ele trabalhou 7, foi enganado, He worked for 7 years and he was deceived. e depois mais 7 conseguiu o que ele queria. And then for 7 more years and he got what he wanted. Gênesis 29:30. Genesis 29:30. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Na versão que eu tenho diz, Jacó deitou-se também com Raquel. On the version that I have, it says that Jacob also loved Rachel Porque ela era a sua preferida. because she was his favorite. Thank you. Claramente, o que Jacó queria, Clearly, what did Jacob want? e queria com força, What he really wanted? casar.
get married, E ele tinha um alguém preferido. and he had his favorite. Veja, o problema não é você querer ter um relacionamento, e nem é sobre isso que eu estou falando aqui. See, the problem is not that you want to have a relationship, and that's not what I'm saying here. Deus pode até falar para você, isso é ela ou é ele. God may tell you that's it, she's the one or he's the one. O problema é você fazer o que você acha possível e impossível fazer para conseguir até o que Deus já aprovou. The problem is if you do the possible and the possible and the impossible to get something that God has already approved. Veja que Jacó ele queria casar com uma moça que ele viu que era bonita e que agradou os olhos dele. You see that Jacob wanted to get married with a woman that pleased his eyes, that was beautiful. Mas você não vai ver a Bíblia dizendo que ele foi consultar o Senhor como fazer para chegar até ela. But you won't see the Bible saying that he asked the Lord how to get to her. E aí ele foi dar o jeito dele. And then he decided to try his own way. Ele foi negociar. Eu trabalho He started to deal. He was like, I'm going to work, e você me dá a filha. and you can give me your daughter. Tem problema nisso? Is that a problem in that? Não tem nenhum problema. No, there's no problem with that. Só que o Jacó possivelmente não consultou a Deus. But it's likely that Jacob didn't ask God about that. Quando você não consulta a Deus When you do not ask God about something, para como conseguir algo que mesmo ele já aprovou para você, when you don't ask God to get something that he has already maybe approved for you, também pode dar errado. that may go wrong as well. Alguma coisa no meio do caminho não vai funcionar. Maybe something in the middle of the way is not going to work. E a gente tem alguns exemplos. Eu peguei só Jacó, mas eu vou prosseguir com ele para você entender. And we have a few examples. I'm talking about Jacob now, and I have others, but I'm going to proceed with Jacob now for you to understand more about that. Veja que os primeiros 7 anos que o Jacó trabalhou, ele não sabia que era pela pessoa errada. You see that the first 7 years that Jacob worked, he didn't know he was working for the wrong person or for the person that he didn't want. O planejado para ele era só 7 anos. You see, what was planned for him was only 7 years. Mas pela falta de consulta, ele teve que trabalhar mais 7 para ter o que ele queria. But because he didn't ask God, he had to work 7 years more to get what he wanted. Você tem noção do constrangimento que isso gerou na vida de pessoas? Do you know what were the consequences in other people's lives? As suas vontades não afetam só a sua vida. Your desires, your wishes do not affect only your life. Quando você age de acordo com a sua vontade sem consultar a Deus, não é só a sua vida que é mexida. When you act according your desires without asking God, it's not just your life that are gonna have the consequences of this decision. Você quer saber? Quer saber mais? Do you want to know more about that? Jacó, ele teve uma primeira esposa, Jacob had a first wife. teve filhos com ela, He had children with her, mas ele não a amava. but he didn't love her. Você tem noção quão horrível é isso? Do you know how hard that is? Ele não a amava. He didn't love her. A vida de alguém foi machucada por falta de consulta. Someone else's life was hurt because he didn't ask God about A this. vida inteira de alguém, inclusive de filhos que Jacó teve, foi ferida, foi magoada, porque ele não consultou a Deus. Someone else's life, even the children that he had, all their lives were impacted and they were hurt because he didn't ask God about this. Por mais que Jacó depois conseguiu a esposa amada dele, a quem ele queria muito, Even after he got the wife that he wanted, that he loved, ele teve que viver com a consequência da falta de consulta dele com Deus, He de had- uma outra que ele havia machucado. he had to live with the consequences of his actions of not asking God about this. A Bíblia fala para o homem examinar a si mesmo. And the Bible says, invites the man to examine Assim como eu themselves. fiz, eu peço para que você faça também. In the same way I did, I ask you to do. Aonde é que você está querendo muito? What is that you really want? Ou aonde é que você está dizendo não para Deus? Or where are you saying no to God? Se Deus quiser, Ele pode fazer
a vontade dele na sua vida e ele direciona você para fazer e a sua vontade não vale de nada. If God wants to do His life, His will in your life, He will do it anyway. You don't have a say on that. Mas eu vou falar uma coisa. But I'm going to tell you something. Se você submeter as suas vontades ao Senhor, If you submit your will and your desires to the Lord, se você submeter os seus desejos ao Senhor, if you submit your desires to the Lord, se você submeter a sua vida inteira ao Senhor, if you submit your life to the Lord, mesmo aquilo que você não quer, even those things that you don't want to, eu tenho certeza que no final você vai ver o quão bom foi aquilo para você. I'm sure that in the end you're going to see how good that was. A gente tem o costume de se autoconsolar, né? We have this, we're used to kind of like consoling ourselves. Quando alguma coisa não acontece do jeito que a gente quer, a gente fica procurando a razão para aquilo ter acontecido. When something doesn't happen the way we want, we start to try to find why that didn't happen the way I wanted to happen. Voltando no meu testemunho, And going back to my testimony, eu fiquei pensando, poxa, será que de repente é porque eu tenho que ir para o Brasil e alguém precisa de mim lá? I was thinking that maybe it's because I need to go to Brazil, someone needs me there. Não, de repente é porque o meu visto está aí para expirar e aí o meu contrato está para expirar e está tudo certo. E Deus falou, é isso. Or that maybe my visa is about to expire, my contract is about to expire, and God said, that's it. Eu fiz conta até de física quântica para poder entender e me consolar. I even did some quantum physics, math to understand what was going on. Essa foi hard, não. Mas para eu poder me autoconsolar. So I can console myself. Mas no final das contas não funcionou. But in the end, it didn't work. O que me consolou foi saber o que Deus queria para minha vida, What consoled me was to know what God wanted for me. saber na onde eu errei, Know where I went wrong com a autoridade principal que é o Senhor, with the highest authority, which is the Lord. e aí eu falei para ele de novo. And I told him again. Na verdade eu falei para ele não de novo, foi pela primeira vez. And I said the first time, and I told him not the second time. Eu submeto a minha vontade à sua vontade. I will submit my will to your will. O que vai acontecer comigo se eu vou ficar aqui na Irlanda, se eu vou voltar, se eu consigo um trabalho, Deus sabe. What is going to happen to me if I'm staying here in Ireland, if I have to leave? What happens to me? I don't know, but God knows. Mas a realidade é que a vontade de Deus está sobre a minha vida. But the reality is that the will of God is upon my life. E eu entendo que mesmo eu não querendo voltar, And I understand that even though I don't want to go back, no final das contas vai ser sensacional, excelente para mim. in the end, it's going to be amazing. It's going to be wonderful for me. Falando ainda um pouco de Jacó, mas eu vou linkar com Israel. And talking a little bit about Jacob, but I'm going to make a link with Israel. Eu vou pedir para ler Gênesis 32, capítulo 24 ao 28. And we're going to read Genesis chapter 32. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo que este não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse aqui é o mesmo Jacó que a gente estava falando. This is the same Jacob we were talking about. Esse tinha vontade. This one had will. Aqui ele queria ser abençoado. He wanted to be blessed. E o que ele fez? And what did he do? Ele lutou com o anjo. He wrestled with an angel. Ele ainda fala para o anjo, não te deixarei ir, And he tells to the angel, I'm not going to let you go a não ser que me abençoes. unless you bless me. Quando você quer ser abençoado, o que você faz? When you want to be blessed, what do you do? Eu orei para Deus, falei, Deus, eu quero ficar, eu quero um trabalho. I prayed and I said, Lord, I want to stay, I want a job. Eu não pequei nisso, e Jacó também não. I haven't seen on that, and Jacob hadn't seen on that. Ele sofreu a consequência da luta dele com o anjo. He was suffering the consequences of the struggle he had with the angel, Mas o Senhor abençoou ele, o anjo abençoou ele.
But the angel blessed him. The Lord blessed him. E é nessa hora que eu quero mudar para Israel. And in this point, I want to switch to Israel Porque o nome de Jacó foi mudado para Israel, vocês notaram, né? because his name was changed to Israel. Então agora eu tenho um terceiro personagem para vocês que é Israel. So now I have a third character for you, which is Israel. 1 Samuel 8, And we're going to read 1 Samuel versículo 8. do 4 ao 9. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhes disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as gerações. Para no 5. O versículo 5 vai dizer: Escolhe agora um rei, Verse 5 is going to na minha say, versão, now make us a king para que nos lidere, to judge us à semelhança das outras nações. like all the nations. Israel queria se parecer com as outras nações. Israel wanted to look like the other nations. Israel ele estava sendo governado pelo Senhor. Israel had been governed by the Lord. Mas o que Israel queria? But what did they want? E queria com força And really wanted se parecer com os outros. to look like the others. Israel queria se parecer com o mundo aí fora. They wanted to look alike to the world outside. Eu não sei se era por causa do estilo, I don't know if it was because of the style não sei se era porque o mundo aí fora fazia coisa legal e ia para os pubs da vida. or if the world outside was doing something cool or was going to the pubs. Mas or- Israel não queria mais ao Senhor. But Israel didn't want the Lord anymore. Você vai ver muito isso na Bíblia, Israel rejeitando ao Senhor. You're going to see that a lot in the Bible when Israel was rejecting the Lord. Por mais que Israel vivia, o povo de Israel vivia falando: Senhor, eu quero te agradar. Even though they were always saying, Lord, I want to please you. Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Lord, I want to do your will. Só que na verdade Israel queria parecer com os outros povos. But in the end of the day, what they really wanted was to look alike to the other people, the other nations. Aqui fica algumas advertências. And I give you some It's not that- warnings here. Primeiro, First, nunca queira algo para se igualar às outras nações do mundo. never seek something to look like other nations in the world, Porque World. você é um cidadão do céu. because you're a citizen of heaven. Se você não entende o que é ser um cidadão do céu, If you don't understand what it means to be a citizen of heaven, eu te convido muito a prestar atenção nessa palavra. I invite you to listen to this Eu word. te convido muito a ler a Bíblia I invite you to read the word e ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. and have a real encounter with Jesus Christ. Ser um cidadão do céu não tem nada a ver com o que a gente vive aqui. To be a citizen of heaven has nothing to do with what we live here. Aqui a gente vive rodeado de coisa que a gente nem entende, pessoas que nem te amam. Here we live surrounded by people and things that we don't understand and people that don't love you. Para ser bem realista, as pessoas que te odeiam. To be very realistic, people who hate you. A palavra diz que o mundo te odeia, The word says that the world hates you porque você tem Jesus. because you have Jesus. Se você tem Jesus, o mundo te odeia, isso é um fato. If you have Jesus, the world hates you. That's a fact. E se você é um cidadão do céu, você vai querer mesmo se igualar àqueles que te odeiam? And if you're a citizen of heaven, why would you want to look alike the people that hate you? A segunda advertência: The second warning: todos os nossos atos têm consequências. all our acts have consequences. Pode ler do 6 ao 9, por favor. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a tua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Presta atenção nesse último verso. Pay attention to this last verse.
adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Warn and show them the behavior of the king who will reign over them. Quando você troca o seu rei, When you switch kings, algum outro vai ter direito sobre você. someone else is gonna reign over you. Se você trocou o direito de ser governado pelo Senhor, If you give up the right to be reigned by the Lord, como Israel fez, like Israel had done, o próximo rei que virá sobre você terá direito sobre a sua vida. the next king that would come upon your life is going to have rights. Upon Não your life. existe meio termo. There's no middle term. O mundo jaz do maligno. The word belongs to the evil. Se você não serve ao Senhor, If you don't serve to the Lord, você serve ao Senhor desse mundo. you're going to serve the Lord to this world. Se você não serve a Lord Jesus, of você this serve ao rei desse mundo. If you don't serve Jesus, you're serving the Lord of this world. E se this você world. trocou a sua cidadania celestial pela cidadania desse mundo, And if you're giving up your heavenly citizenship for the one in this world, eu sinto muito em te informar I'm very sorry to inform you que o rei desse mundo tem direito sobre a sua vida. that the king of the world has rights upon your life. E por mais que você realize os seus desejos e as suas vontades, And even though you do your wishes and your desires, no final das contas ele vai reivindicar o direito sobre a sua vida. in the end, he's going to take back the rights of your life Porque justamente Amen. você escolheu. because you have chosen that. Você podia continuar vivendo como um cidadão do céu, You could keep on living as a citizen of heaven, mas o que você quis mais? but what did you want more? Diversão? Fun. O mundo aí fora? The world outside, Ou o que eles dizem ser divertido? or what they say is fun, funny, fun. Cara, a gente chegou a um ponto de as nossas vestes, as nossas roupas, o nosso jeito de falar So we get to a point that what we wear, the way we talk, ficou igual daquele da rede social, daquele famosão da rede social que fala um monte de bobeira por aí. it's just, it looks like the one that is famous in social media and Palavrão? bad words. Olhar para a mulher do próximo ou o marido do próximo? Look at your neighbor's wife or husband. Querer o que é do vizinho? Want what belongs to your neighbor. Eu estou falando isso porque a Bíblia ela não esconde o pecado de ninguém. And I'm saying that because the Bible doesn't hide sin from anyone. O Senhor fez a questão de mostrar o pecado de todo mundo lá. God was made sure to show the sins of everyone there. Olha para a vida de Davi. Look at David's life. Davi queria a mulher do guerreiro dele. He wanted his warrior's wife, E queria muito. and he really wanted that. Tanto que jogou o guerreiro para morrer na linha de frente. He really wanted that and put the warrior in the front of the battle to die. O que você está querendo demais? So what is in your heart? What do you really want? Isso vem do Senhor? Is that coming from the Lord? O que você não está querendo muito? And what you don't want? De repente o Senhor está te chamando para trabalhar e você fala, não quero não. Maybe God is calling you to serve and you're saying no. Eu vou ser bem sincero para você, eu não tenho vontade nenhuma de ser pastor. I'm gonna be very honest with you here. I have no desire to be a pastor, Mas eu levantei a bandeira branca. but I have risen the white flag. Seja o que Deus quiser. May His will be done. Só para saber. Seja o que Deus quiser. May His will be done. Então é assim, eu não quero mais lutar contra as vontades do Senhor na minha vida. I don't want to keep fighting and struggling Eu não with quero pôr as the minhas wills vontades na of the Lord frente. for my life. I don't want to put my will and my desires in front Eu of queria it. que você entendesse o quão importante isso é. And I would like you to understand how important this is. Eu vou falar de mais uma pessoa, de Pedro, And I'm going to talk about another person, mas which por trás dele tinha outro. But behind Peter, there was another person. Pedro ele estava cheio de boas intenções. Peter was full of good intentions.
Tanto que ele falou para Jesus: não, Jesus, eu não vou deixar ninguém te bater não e te matar não. And he told Jesus, "No, I'm not gonna let anyone to beat you up or to kill you." E Jesus, naquele exato momento, repreende a Satanás. And in that very moment, Jesus rebuked the devil, Porque tem coisas que você pode desejar because there are things that you might desire que, se você der lugar para aquilo, that if you give space to that, if you give place to that, na verdade pode ser um desejo do diabo. that might be the devil's desires. E se você executar, você pode atrapalhar o plano da salvação, tem noção? And if you do that, you can get in the middle of the way of the salvation plan. Isso não acontece mais. Não tem como você atrapalhar o plano da salvação mais. That's not going to happen. You can't mess up E nunca teve. with the plan of salvation. That was not a possibility. Isso foi só uma tentativa do inimigo para com Jesus, That was just a shot of the enemy with Jesus, usando a boa vontade de Pedro. trying to use Peter's goodwill. Se Jesus fala para Pedro: Pedro, If Jesus tells Peter, Peter, já que você vai me ajudar, if you're going to help me, perfeito, eu vou te dar uma espada na mão, você pode ir para cima de todo mundo. perfect. I'm going to give you a sword and you can just go to everyone. O plano da salvação não teria sido consumado. The salvation plan would not have been consumed. Eu vou te falar uma coisa: você pode não atrapalhar o plano da salvação, It hadn't been finished. Sorry. I'm going to tell you something. You can't get in the middle of the salvation plan. os seus desejos podem não atrapalhar o plano da salvação de fato, porque já está consumado. Your desires are not going to get in the middle of the salvation plan because that's already done. Mas dependendo da atitude que você tomar But depending on the attitude that you take e da pessoa que você se direcionar, and the person that you aim, você pode fazer a pessoa mudar o curso da vida dela, you might be the cause of that person changing the course of her life or his life. você pode causar uma ferida gigante em alguém. You may hurt someone. Tudo isso porque você estava cheio de boas intenções. All of that because you were full of good intentions. E o que Pedro queria? And what did Peter want? Ajudar. He wanted to help. Onde eu quero chegar com vocês, irmãos? What do I want to tell you here tonight? Mesmo que a sua vontade Even though your will esteja alinhada com a vontade do Senhor, is aligned with the will of God, se é aquilo que você quer, if that's what you want, também é o que o Senhor quer, if what you want is also what God wants, não se assuste. don't get frightened. Não basta. That's not enough. Porque você tem que fazer também do jeito que o Senhor quer. Because you also have to do the way God wants you to do Porque it. se Davi tivesse, quando Davi foi declarado rei pelo próprio Deus, Because when David was declared God of Israel by the Lord himself, King of Israel by the Lord himself, se ele tivesse feito do jeito que ele quis para conseguir, if he had done the way he wanted to do to get there, tinha dado tudo errado. everything would have been wrong. Ele teve muita chance de ter matado o rei atual. He had a lot of chances to kill Saul, who was the king. Não falei o nome para te ajudar, mas você sabia o nome, rapaz. Se Davi tivesse matado o rei e ele teve chance, If he had killed Saul and he had chance to do that, o Senhor falou para ele: olha, você vai ser rei de Israel. God told him, David, you're going to be king of Israel. E ele queria, And he wanted, mas ele não queria fazer do jeito dele. but he didn't want to do the way on his own way. O que ele fez? What did he do? Ele esperou, He waited, ele fugiu, he ran away, ele sofreu, he suffered, tudo isso, all those things até chegar a hora certa, until the right time até came, acontecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a vida dele. until the perfect and good will of God happened in his life. Depois disso, After that, Davi tomou as decisões dele como rei, acabou fazendo algumas besteiras por aí, a Bíblia não esconde. David took his position as king of Israel, and he's done Mas o que a Bíblia many fala sobre bad Davi? things, and the Bible doesn't hide those things.
que ele era um homem segundo o coração de Deus. But the Bible says that he was a man according to God's heart. Quantas vezes a gente já não cantou, Senhor, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus? How many times haven't you sing, Lord, I want to be someone according to your heart? Sinceramente, quantas vezes você já não orou por isso? And how many times haven't you prayed for that? Eu já orei por isso. I have prayed for that. Eu já quase falei para Deus, Deus, pega minha vontade e tira, eu não quero mais, vive na minha vida. I've told God, take off my desires, my will, what I want, and do your will in my life, only your will. Só que a vida cristã é uma vida prática. But the Christian life is a practical life. Não adianta você só falar e não tomar atitudes cristãs. You can't just say and not take a Christian attitude. Atitudes que vão agradar ao coração do Senhor. Acts that are going to please the heart of the Lord. E que atitudes são essas? And what are those attitudes? Entregando os seus desejos. Surrender your desires. Quando o seu coração está ardendo para alguma coisa, When your heart is really burning for something que você pode achar que é boa, that you may think it's good, ora e pergunta para Deus. pray and ask the Lord. Porque há caminhos Because there are many ways que para os homens parecem ser bons, that for the men may look good, mas na verdade são caminhos de morte. but in fact they are ways to death. A Bíblia adverte a gente para orar e vigiar. So the Bible warns us to pray and to watch. Na verdade, a sequência é vigiar e orar. In fact, it's watch and pray. Sorry. Quando você vigia, When you watch, você está fazendo o que é possível para você. you're doing what is possible for you. Vou tentar fazer você entender melhor aqui. A gente tem 2 olhos I'm going to try to make you understand better here. We have 2 eyes, e a gente só tem esse campo de visão aqui. and we only have this vision sight. Tudo isso aqui você consegue tomar conta. All of this you can take care. Quando você ora, When you pray, Deus, o campo de visão dele é total, 100%. God's vision sight is 100%. He can see. Ele toma conta de onde Everything. você não pode ver. He can take care of the things that you can't see. Ele te livra do que você nem sabe. He delivers you from things that you don't even know. E ainda ele te ajuda na frente com coisas que possivelmente você pode não ter força. And he helps you with things that you don't have strength for. Então, quando você entrega as suas vontades ao Senhor, So when you surrender your will and your desires to the Lord, quando você entrega aquelas coisas até mesmo que você não quer, when you fazer. surrender everything, even those things that you don't want to do, sabendo que o Senhor Deus é o Senhor da sua vida, knowing that God is the Lord of your life, tenha certeza que você não será infeliz. be sure that you won't be unhappy. Tenha certeza que a vontade de Deus é a melhor para a sua vida. Be sure that the will of God is the best for your life. Se você veio para a Irlanda, If you came to Ireland, seja lá de onde você veio, or whatever you might come from, e isso é uma vontade de Deus para a sua vida, that's the will of God for your life. continue entregando o seu caminho para Ele. Keep surrender your ways to Him. Não para de vir para o culto só porque você conseguiu um trabalho de 40 horas agora e você troca tudo para poder trabalhar só. Don't stop attending to the meetings because you got a job and you're working 40 hours and now you can't come to the meetings anymore. Não para de trabalhar para o Senhor só porque de repente você gostou mais da bênção do que do abençoador. Olha, Don't stop to serve the Lord because you may like more the blessing than the one who is blessing you. às vezes a gente gosta mais da bênção do que o abençoador. Sabe por quê? Sometimes we prefer the blessing than the one who is giving us the blessing. You know why? Porque a maioria das bênçãos você pode ver e tocar. Because most of the blessings you can see and you can touch. Quando isso acontece é porque você já perdeu a fé. And when that happens, you have lost your faith already. Porque você não pode ver o Senhor. Because you can't see God. Você não pode tocar nele. You can't touch Him. A vida cristã é uma vida de fé. Christian life is a life of faith. Andar com o Senhor é pela fé.
walk with God is Subme- by faith. Submeter as suas vontades ao Senhor é pela fé. Submit your wills and your desires by faith, É sabendo que Ele vai tomar conta de tudo e guiar os seus caminhos. and knowing that He's going to take care of everything and É- He's going to direct your path. É sabendo que mesmo quando você está triste em entregar alguma coisa, And you know, and even though you're sad about surrendering something, about o Senhor vai fazer aquilo dar certo. He's gonna make that work out. Yeah. E pode acreditar, no final você vai se dar bem. And you can trust me, because in the end everything's gonna go well. Eu vou corrigir, não só no final você vai se dar bem. Not just in the end you're gonna have what Durante you want. toda a caminhada você já está se dando bem. During all the run, all the path, you're already doing well. Porque você não conhece nem o que, você não sabe nem o que vai acontecer daqui 2 minutos à frente. Because you don't even know what's gonna happen 2 minutes forward. Quem dirá se você submeter a sua própria, você se submeter à sua própria vontade? What about if you submit your own desire? Pode dar tudo errado, Everything can go wrong, porque você não sabe de nada. because you know nothing. Quem sabe tudo? Who knows everything? O Senhor dos Senhores, The Lord of the Lords, aquele que criou os céus e a terra, the one who created the heavens and the earth, aquele que criou você. the one who created you. Eu estava vendo um documentário esses dias And I was watching this documentary, e o rapaz estava falando sobre os macacos, os apes. na verdade. I was talking about the documentary was talking about apes, Como eles são inteligentes, eles chegam bem perto dos seres humanos em I was algumas talking coisas. how they're very smart, very intelligent. They come really close to our intelligence as human beings. Mas a visão do narrador era que não existe Deus, existe a evolução. Yeah, but the vision of the one that was talking on the documentary was that there was no God. It's just evolution. Cara, o Deus que deu a inteligência para esses bichos todos, The God that gave intelligence to all these animals, que deu a inteligência para o homem estudar esses animais, that gave the man intelligence to study all those animals. Ele é o Deus soberano sobre a minha vida, espero que seja sobre a sua. He's the sovereign God upon my life, and I hope it's upon your life as well. E aí fica mais uma dica, And there's one more ou mais tip uma for you, advertência. another warning for you. Esse narrador, de repente, ele queria ficar tão inteligente, e ele ficou, This guy wanted to be so intelligent, and he did. que ele escolheu a criação do que o Criador. And he had chosen the creation over the creator. Eu vou fazer um convite para você antes da gente tomar ceia. And I'm gonna invite you, Esse convite está em Oséias 6. and you can see the invitation in Oséias. Primeiro, antes de eu ler Oséias 6, existem 2 tipos de situação que eu acredito que tem aqui essa noite. First, I start reading. I believe there are 2 situations here tonight. Primeiro, aquelas First, pessoas que estão cheias de vontades, mas ainda não executaram. there are those that are full of wills and desires, but they haven't executed that yet. Seja fazer uma faculdade, seja viajar para algum outro país, That could be go to college, seja entrar num or relacionamento, travel, or start a relationship. qualquer que seja a área da sua vida. Whatever is the area in your life, Se você está para decidir alguma coisa, if you're about to decide something, não decida antes de consultar ao Senhor. do not decide before you ask and consult the Lord. E o segundo é, And the second is aqueles que já se entregaram tanto às suas vontades, the ones that are already had surrounded to your own will and your own desire. aqueles que já estão tão perdidos em meio a várias decisões que você tomou por conta própria, If you are really lost in all those decisions that you've made by your own will, que você não sabe mais para onde ir. that you're lost, you're feeling lost, Oséias and you don't 1:3. know where to go, you can see this verse. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará.
Depois de 2 dias, nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. A vinda do Senhor é certa. The Lord is coming. Todos vocês, All of you, vinde, come. voltemos ao Senhor. Come back to the Lord. Se você está ferido, If you're hurt, Ele te cura. He's going to heal you. Se você ainda não tomou decisão nenhuma, If you haven't made any decisions, Ele vai te guiar para a decisão certa. He's going to direct you to the right decision. Se você não sabe o que fazer, If you don't know what to do, Ele sabe. He knows. Se você tem problemas, If you have problems, Ele resolve. He's going to fix that. Você só tem que voltar ao Senhor. You just have to come back to the Lord. Ele tem tudo para você. He has everything for you. Tudo que você precisa e nem sabe. Everything that you need and you don't even know. Tudo que você quer, mas Everything também that nem you- sabe. Everything that you want and you don't even know. Porque os seus pensamentos são limitados. Because your thoughts are limited. A Bíblia vai dizer que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. The Bible says that the Lord's thoughts are higher than ours. Eu sei que eu quero um visto para ficar aqui porque eu gosto daqui. I know that I want to visit to stay here because I like here. Mas sabe lá Deus o que Ele tem para mim mais para frente. But God knows what He has for me ahead. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Surrender your ways to the Lord, E Ele fará tudo na sua vida. and He's going to do everything in your life. Eu vou convidar você para fechar os olhos. I'm going to invite you to close your eyes, Eu vou pedir para você fazer uma oração. and I'm going to invite you to make a prayer. Faça uma oração bem sincera ao Senhor. Make a sincere prayer to the Lord. Coloca diante dele todos os seus desejos e os seus sonhos. Surrender to Him all your desires and your dreams. Coloca diante do Senhor tudo que você tem pensado. Surrender to Him everything you've been thinking. Ele já sabe, mas ele quer um relacionamento com você. He knows, but He wants a relationship with you. Depois dessa oração, a gente vai tomar ceia. After this pray, we're gonna take the bread and the wine. Peça perdão se você tem algum pecado, algo que você cometeu, que você está com vergonha agora, de repente. Ask for forgiveness if there's something that you had seen and you're ashamed of it now. You can ask for forgiveness. Mas que você entenda que esse momento da ceia But may you understand that this time of the breaking of bread, é a convicção desse convite que eu fiz para você agora. it's the conviction of this invitation that I've done to you now, De voltar ao Senhor. to come back to the Lord, De ser sarado pelo Senhor. to be healed by the Lord. Faça a sua oração em nome de Jesus. Pray where you are in Jesus' name.